Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série aqui dentro do podcast Caxias Conversa, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, essa série que pretende, ao longo desta 19ª legislatura, ir detalhando as ideias e o andamento dos mandatos dos vereadores desta casa, e nesta edição temos a honra de recebermos aqui a vereadora Rose Frigeri, do PT. Vereadora, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, sempre um prazer conversar contigo e com quem nos acompanha. Vereadora Rose, a senhora teve um primeiro mandato, digamos assim, e já tinha participado no contexto da casa em outras oportunidades como suplente, e agora se reelegeu, e nós estamos em pleno exercício já da 19ª legislatura, a senhora com pautas e bandeiras muito claras, principalmente o combate à violência contra a mulher, o envolvimento em demandas da cidade, lacunas como a saúde. A senhora teve um protagonismo muito relevante no contexto da CPI da saúde que funcionou aqui nesta casa, em tom combativo, questionador, tentando melhorar o setor. A senhora também esteve à frente da Procuradoria Especial da Mulher. Então eu gostaria de fazer um rescaldo dessa trajetória, hã, de primeiro mandato principalmente, e aí depois, num segundo momento, nós começarmos já a entender o andamento dessa segunda etapa, digamos assim, na sua trajetória como vereadora. Pois é, sabe que esses 4 anos anteriores, né, foram anos meio passados 4 anos que eu me dou conta como eles foram muito maluco para mim. Porque os 2 primeiros anos, quando eu estava como suplente, eu entrei 5 vezes, eu recordo que eu não entrei 6 vezes, porque a minha suplente, a vereadora Cléo, entrou uma vez, eu acho que foi uma oportunidade única de nós termos a Cléo, uma vereadora trans aqui, mas eu entrei 5 vezes, totalizando 120 dias. Nesse tempo, eu fiz muitas coisas, porque eu nunca ia saber quando eu ia voltar e se fosse voltar. E desde a primeira vez que eu entrei, que foi ainda em janeiro de 2021. Eu ia falar disso, a senhora entrou numa situação muito polêmica para votar um projeto de subsídio de transporte coletivo, se eu não me Isso, engano, então subsídio e mais uma série de retiradas de direito, que foi aquele o passe livre, extraordinárias de verão, né. extraordinária de verão, antes mesmo de começar a outra legislatura, Exato. eu entrei naquela extraordinária e naquele momento eu já tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei, que foi o meu primeiro, aquele do Bansdor, que no final do ano ali eu até recebi da Visat um relatório de quanto tem entrado todos os anos para diminuir o valor da passagem, fruto daquela primeira lei. Então, desde aquele primeiro momento, eu saía da Câmara, eu não tinha salário, eu não tinha assessoria, eu não tinha tempo, porque eu sou professora e sou advogada e tinha que exercer minha profissão, mas a Câmara não saía de mim, porque eu seguia acompanhando, as pessoas seguiam me demandando coisas, eu seguia marcando reunião, os próprios secretários diziam: "Não, nós vamos te atender para nós, como se tu fosse uma vereadora". Então foi 2 anos, assim, muito diferente, eu acredito que na história da Câmara, eu não sei se teve uma vereadora ou um vereador que entrou tantas vezes em 2 anos como suplente, né. É, só para contextualizar quem nos acompanha, aí a senhora se torna titular da legislatura anterior, quando a então vereadora Denise Pessoa, do seu partido, se elege deputada federal. Aí ela renuncia ao mandato de vereadora para assumir como deputada federal e a senhora se torna titular porque era suplente imediata. Isso em janeiro de 3, 2023. 1º de fevereiro, na verdade. É, exato. Que foi quando ela assumiu a Quando, a Câmara lá, quando Câmara ela. dos Deputados, eu assumi a É, titularidade aqui, e foram 2 anos, então, como titular, exato. 1 ano eleitoral, que sempre tem especificidade, 1 ano com a nossa enchente, então foram e agora, depois que eu me elegi, para esses 4 anos, é muito mais tranquilo, eu acredito, porque é possível Se um planejar melhor. planejamento, é possível tempo. A gente já esteve aqui, embora eu em outros momentos trabalhei como assessora aqui, então
o poder legislativo para mim não era uma coisa difícil ou diferente, porque à época, quando o Pepe Vargas era vereador, ou mesmo quando ele foi deputado estadual, que eu era assessora dele, eu fazia projeto de leis, eu discutia com os parlamentares os projetos de lei. Então, não foi uma coisa assim muito diferente para mim. Mas, claro, tu ter o teu mandato, 4 anos, com uma vastidão, uma imensidão de propostas, porque quando eu entrei aqui, eu pensava assim, ó, a questão da educação é prioridade, eu sou professora, a questão de ser mulher, que é a minha luta, né? E nesses últimos 2 anos, o ano passado e o outro, eu fui entrando em várias pautas, a da saúde, o do esporte, né? E outra, a economia solidária, que é uma proposta assim, minha para este mandato aqui, esses 4 anos, uma luta. Eu quero que Caxias tenha uma política de economia solidária e que nós consigamos ter o Centro Popular de Economia Solidária na nossa cidade. O ano passado, já fui atrás de emendas, já conversei com o prefeito e tal. Então, eu ampliei muito minhas lutas, o que é normal, porque as pessoas acabam te demandando e eu tenho um perfil particular que acabo assumindo tudo que chega em mim e sou meio generalista, assim, todas as áreas, mesmo que eu não conheço, eu vou estudar para dar esse retorno para a população que me elegeu, porque afinal de contas, depois que tu é eleito aqui, tu tem que atender a toda a Sim, comunidade é um caxias. vereador da cidade, Isso. não necessariamente só daqueles que votaram. Porque É, os que nem só dos que votaram votaram, correspondem a um recorte, né? nem só de um bairro, Exato. nem só de uma área, É né? da Eu cidade. sou da cidade, né? Então, Vereadora Rose, nós citamos, por exemplo, a saúde. Eu acho que nós poderemos, aos poucos, irmos desmembrando as pautas, digamos assim. Na saúde, o que ficou muito forte, os seus colegas têm reverberado também, é um foco maior na chamada atenção básica e até educar a população em como utilizar melhor. Se vai no postão, se vai na UBS, se é algo de especialidade. Outros criticam, mas não a crítica de que não seria importante. Por exemplo, as verbas que vêm para a média e alta complexidade, elas são fundamentais. Mas muitas vezes alguns vereadores colocam o seguinte: parece que só existe a média e alta complexidade e se esquece da atenção básica. Que contribuição a senhora acredita que vereadores como a senhora podem dar para a política pública de saúde, na medida até com base na experiência da própria CPI? pois é, isso é uma visão de doença, na verdade, nós temos na nossa cidade, não é uma visão de saúde. Porque quando tu pensa na média ou na alta complexidade, tu já está partindo do pressuposto de quando a pessoa está doente, e É. bem doente. Quando tu não tem um atendimento na básica, que seriam nas UBS. Eu entendo que a população muitas vezes vai direto para uma UPA, porque é mais fácil ela ser atendida, apesar das demoras. Porque nas UBS não tem médico, não tem atendimento adequado, então ela às vezes está mais próximo de uma UPA, mas não é responsabilidade da população culpar da UPA estar sempre cheia. Primeira coisa, na média complexidade, o município tem, na minha opinião, o compromisso de fazer mais uma UPA. Eu lembro que também era uma proposta, se passou, mas da então candidata Denise Pessoa, de uma UPA para atender a região do Risso e a região da sul da cidade, para também desafogar um pouco as outras 2 UPAs. Mas mais do que isso, nós precisamos de unidade básica, com atendimento. E tem outra coisa, Fábio, que é anterior ainda. Muitas vezes eu não preciso ir numa UBS se eu tenho outras condições, porque a saúde não é só atendimento médico ou remédio. Por exemplo, eu como professora, quantos alunos a gente tem que mandar para uma UBS ou para algum atendimento de saúde mental? Porque não tem outro tipo de atividade a não ser aquela escola, muitas vezes. Quantas crianças ficam doentes por brincar numa rua ou numa casa que não tem saneamento básico, que não tem água É prevenção, adequada? né? Então, se tu faz uma cidade pensando no esporte, na cultura, no lazer, em atividades do contraturno da escola, ou mesmo para os mais idosos,
né? Tu ter uma cidade que inclua as pessoas, elas não vão ficar tão doentes. Elas não vão precisar nem de UBS, nem de UPA, e muito menos de hospital. Porque olha o que nós vimos hoje, cada vez mais as pessoas estão se medicando mais e, por outro lado, cada vez mais doente. Então, alguma coisa está errada. A medicação, ela é um paliativo. Nós precisamos pensar na saúde como um todo. Então, eu, como vereadora, quero, pretendo e tenho essa visão de saúde física e mental de forma ampliada. Só para dar um exemplo, por exemplo, como professora, eu sou professora de história, mas eu acho, por exemplo, que nas escolas os alunos têm 1, 2 aulas de educação física. Aí a maioria das escolas não tem uma quadra de esporte adequada para eles jogarem no intervalo, ou nos finais de semana, ou quando chove, porque não é coberta. Aquela energia que a criança, pelo menos quando está em sala e na escola, os estudantes, aquilo ali vai ocasionando doenças. Muitas vezes ela troca por celular ou por coisa assim, mas por falta de alternativa de esporte na própria escola. Ou Então atira a bola e deixa por conta, né? Existe muitas coisas que pode ser feita para ajudar na saúde, que não é só depois que a pessoa já está doente. Nesse contexto das escolas, sobretudo, que a senhora levanta, nós temos discussões na Câmara dos Deputados aprovando legislações contra o uso do celular, pelo menos em sala de aula. São Paulo também vem nesse sentido. Ou seja, eu até parei para pensar nesses dias, lá quando eu estudava jornalismo, a internet vista como algo revolucionário, as primeiras redes sociais, enfim. Orkut, né? Nós falamos do Orkut ainda. E hoje nós vamos na contramão disso, como a senhora disse, daqui a pouco o aluno substitui uma atividade de educação física por ficar no celular. Como é que a senhora enxerga também esses esforços do ponto de vista legal, mas que evidentemente precisarão também da atuação dos professores e dos demais educadores na ponta, para, digamos assim, não deixar com que a digitalização, digamos assim, monopolize a atenção do jovem a ponto de prejudicar o aprendizado e o próprio convívio social? Sim, porque, por exemplo, assim, ó, eu não sei agora, tá? Mas eu dei aula até 2022. Se tem algum ex-aluno aqui meu, aluna me ouvindo, vai lembrar, eu era muito furiosa com o uso de celular quando não era permitido por alguma coisa. O que que nós fazíamos? Se era uma pesquisa, a gente mandava pedia para casa, quem tivesse o celular, poderia trazer para a pesquisa. Acontece que as escolas, elas não podem fornecer a senha da escola para os alunos, porque O aí Wi-Fi? Wi-Fi. Não são todos os alunos que têm acesso à internet no seu celular. Então, pelo menos na escola pública, o celular ele acaba não sendo um espaço de aprendizagem, um lugar de aprendizagem, porque as pessoas não têm acesso aqui. Uhum. Então, o que que eu acho? A internet, tudo isso é um avanço para a humanidade. Só que é isso, não dá para substituir o brincar com viver no celular. Eu lembro quando eu fiz uma pós de sociologia, que estava surgindo as videolocadoras, antes de Cristo, e a gente fazia o debate, será que as locadoras, as fitas, vão substituir os cinemas? E a gente já falava que não deveria, porque o cinema é um espaço de convívio. Então, esse tempo eu fui numa universidade e quando meu filho estava para entrar na universidade, agora já está no 3º ano, eu dizia para ele, tu vai ver como o momento da universidade é um dos momentos mais importantes da socialização, do convívio. Aí, o ano passado, eu fui dar uma palestra numa universidade e eu saí, era umas 9 e pouco, era uma noite bonita, tentando me lembrar de mim, na universidade, daqueles convívios. Eu passei, eram todos estudantes, todos, mesmo assim, 4, 5 sentados, todos nos celulares. Não É tinha nem complicado. aquele convívio. E isso é ruim para a saúde mental. Na Austrália houve uma radicalização nesse sentido de proibir até o uso de rede social, né, É, na adolescência. porque a saúde mental fica prejudicada. O escrever, o escrever é muito importante para a questão da memória, para a questão da aprendizagem. Não é só escrever num tablet, num computador ou num celular. O escrever a lápis, a caneta, é muito importante.
Tem gente que não tem. Foi feita pesquisa que as crianças de 2 anos deram revista para as crianças, elas faziam assim para passar com o dedo, para passar a folha. Tem criança que no celular ela sabe mexer, mas não sabe mexer um livrinho, uma revista. Então, isso é sério para a aprendizagem e para a saúde das pessoas. E de Ve- adultos também, né? Porque a gente também tem muito hábito de viver no celular, né? Vereadora, uma pauta muito cara para a senhora que diz respeito às mulheres. A Câmara vem numa crescente de representatividade. Agora eram 5 vereadoras titulares, ainda que alternando nomes, enfim, na legislatura anterior, a 18ª, e agora na 19ª legislatura, 7 vereadoras, que ainda é pouco, mas enfim, esse número vem crescendo. Inclusive com vereadoras ascendendo à presidência da própria casa num passado mais recente. Como é que a senhora verifica isso? Uma outra tensão que tem sido muito forte, sobretudo pela Procuradoria Especial da Mulher, que envolve as vereadoras diretamente, o combate à violência, ao feminicídio, que também muitas vezes depende do noticiário, daí o noticiário não divulga tanto, as pessoas acham que não tem mais, Hum. mas é uma pauta que continua ali, infelizmente. A senhora já tem uma atenção especial no sentido de projetos ou de ações do seu mandato para essa pauta que, infelizmente, ainda assola muito o nosso contexto aqui, da região, inclusive. O segundo projeto que eu apresentei lá também em janeiro de 2021 foi sobre ações para ampliar o número de mulheres na política, participação de mulheres em política, que é sempre na primeira semana de novembro, e nós sempre fizemos muitas ações para debater esse tema. Então, sim, são poucas ainda, né? O ideal seria 50%, 50%, mas o ano passado também eu estive no encontro ali no final do ano de mulheres em Brasília, e a média nacional das câmaras não chega a 20%, o que para nós aqui daria 5%, se for arredondando. Nós estamos acima da média nacional Uhum. e do estado também. Ligeiramente ainda. Então, é bom 7, né? Esse ano que terminou essa legislatura, nós éramos 5, mas suplentes entrando, passaram 10 mulheres Uhum. na legislatura passada. Claro. Então, isso é bom, porque mulheres que não tinham estado numa Câmara, mesmo que por algum pouco tempo estiveram. E com uma Mas, variação de matizes ideológicos e partidários também. sim, Isso é um ponto interessante. isso é outra coisa importante, porque na PEN a gente trabalha mais a questão da violência, porque a violência unifica todas as mulheres, todos os Claro, homens. Ninguém claro. é a favor do feminicídio. O problema é que quando tu aprofunda um pouquinho, tu vai ver que eu vou pensar, eu vou dar uma explicação de por que existe essa violência, a vereadora de outro partido vai dar outra explicação, Uhum. porque é a questão da onde que surge a violência. Que é bom também, porque Sim, é um diversifica. debate, né? Exato. Mas eu, por exemplo, não tenho dúvida que a violência surge de uma estrutura de sociedade e que não adianta tu conhecer a Lei Maria da Penha, que tu sabe que ela vai afastar o agressor da vítima, mas a maioria das pessoas não sabem que 2/3 da Lei Maria da Penha não é punitiva, é preventiva e que prevê investimento em políticas públicas para evitar a violência. E outra, o agressor é afastado naquela circunstância, mas ele também não pode reincidir. Então tem que criar um contexto para que ele não reincida. E tem outra situação, Fábio, que quando terminou 2023, esse tempo estava revendo ali, a gente sempre vem as lembranças das redes, né? Eu dizia que a minha luta para 2024, que foi quando também eu assumi a Procuradoria Especial da Mulher, eu queria garantir a vinda da Casa da Mulher Brasileira para Caxias. Então, essa para mim foi uma luta muito importante. Assim, aquele momento em novembro do ano passado, que eu estive no Ministério das Mulheres, depois de muitas conversas que a gente já tinha tido online, em que foi me dito, tudo bem, então, nós temos 5 casas no interior para construir, uma delas será em Caxias do Sul. Para mim, aquilo assim foi a consolidação de uma luta, não só desses anos que eu estou aqui, de uma luta de uma vida inteira contra a violência sobre as mulheres, porque a Casa da Mulher Brasileira, para quem não sabe, né, ela é um espaço onde terá em torno de 11 órgãos que atendem as mulheres. Unificados para isso. Unificado,
Então, a mulher não precisa estar circulando na cidade para fazer a denúncia, para procurar o IML, para procurar, que ela está correndo risco, gastando e muitas vezes desistindo da luta. Vai ser num momento, num local único, então isso vai ajudar muito essas mulheres vítimas de violência. Vereadora, não quis interromper o seu raciocínio, estamos recém passando um pouquinho do nosso tempo. Eu já vou emendar o convite para que a senhora retorne dentro de alguns meses, nos atualizando sobre a evolução dessas pautas, as quais a senhora acabou de abordar aqui junto conosco e com quem nos acompanha. Então, a senhora tem breves instantes para as suas considerações finais, digamos assim. Eu pensei que era só o primeiro bloco. Mas muito obrigada, então, pelo espaço, né? Eu desejo que essa legislatura seja muito boa para todas e todos nós, mas principalmente para o cidadão, para a cidadã caxiense, que é por quem a gente está aqui. E eu quero deixar, assim, tanto o gabinete à disposição, porque uma das minhas prioridades, não deu para falar aqui, mas é a participação popular, as pessoas falando, me procurando e eu ouvindo. Então, eu quero deixar o mandato à disposição de todos e de todas. Muito obrigada, um feliz ano, feliz 4 anos para todos nós. A honra foi toda nossa, como sempre, vereadora. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Rose Frigeri, do PT, ela que nos trouxe aqui uma série de detalhes sobre o andamento do seu mandato, cumprindo aqui com essa edição do De Frente com a Lei, dentro do podcast Caxias Conversa, que tem a pretensão de, ao longo desta 19ª legislatura, receber os vereadores e detalhar as propostas de cada um dos parlamentares desta casa. Também reiteramos o convite para que todos continuem nos acompanhando, seja pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.